Uma das regras de transição que servem para diminuir o impacto da mudança das regras da aposentadoria com a reforma é a regra de transição dos pontos. A gente tem que tomar cuidado para não confundir com aquela outra aposentadoria por contribuição de antes da reforma, que era calculada de forma mais benéfica caso o segurado atingisse uma determinada quantidade de pontos, considerando os anos de idade dele e os anos de contribuição. Aqui, essa ideia dos pontos, que é bem parecida com aquela outra, ela serve para garantir para a pessoa o direito dela se aposentar. Mas o cálculo dessa aposentadoria por pontos, na regra de transição, a gente chama de regra de transição dos pontos, a aposentadoria vai ser calculada de forma bem diferente do que era antes da reforma, a nossa antiga aposentadoria por pontos. Olha só, hoje, com a reforma, tanta reforma, já falar reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, a regra de transição dos pontos prevê que o segurado pode se aposentar se ele tiver uma quantidade de tempo de contribuição e também se ele somar a idade, o tempo de contribuição e atingir um determinado número de pontos que aumenta ano a ano. Olha como é que funciona. Para se aposentar pela regra de transição dos pontos, os homens precisam ter pago 35 anos para o INSS. Então, são 35 anos de contribuição. E as mulheres, 30 anos de contribuição. 35 para os homens e 30 para as mulheres. Eles não precisam ter uma idade mínima, mas eles precisam ter este tempo de contribuição de no mínimo 35 para homens e 30 para as mulheres, somados à sua idade, resultando em, no mínimo, para o ano da reforma, 2019, no mínimo, eu precisaria ter 96 anos se fosse homem, ou 86 anos se mulher. 96 se homem, 86 se mulher. Então, eu vou pegar todos os anos de idade que a pessoa tem, todos os anos de contribuição que a pessoa tem e vou somar. Se tiver esta quantidade de anos, 96, ou se tinha em 2019, 96 ou 86, a pessoa... Desculpa, cortou no meio. Então, se tinha 96 anos para homem, ou 96 anos, leia-se 96 pontos para os homens, e 86 para a mulher, poderia se aposentar. Acontece que, a cada ano que passa, a quantidade de pontos necessário sobe 1. Então, em 2019, 86, 96. 2020, 87, 97. 2021, 88, 98. 2022, vamos precisar de 89 e 99 pontos. Ou seja, ano a ano, a quantidade de pontos necessário para que a pessoa possa se aposentar aumenta 1 ponto. Aumenta 1 ponto. Até que vai, num determinado momento, estacionar. Qual é o momento que a lei determina que esses pontos vão parar de subir? Quando chegarem 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres. 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres. Quando chegar aí, os pontos param de subir. Professora, mas você precisa ter tanto tempo de contribuição. Se precisa ainda somar essa quantidade grande de pontos, ou seja, a pessoa vai precisar ter alguma idade e o tempo de contribuição. Que vantagem Maria leva de se aposentar por essa regra de transição? A vantagem de não ter que esperar uma idade mínima.
As pessoas que começam a trabalhar muito cedo têm muito tempo de contribuição, mas às vezes ainda não chegaram, por exemplo, nos 65 anos de idade. Embora tenham menos tempo de idade, como elas têm muito tempo de contribuição, elas podem se aposentar eventualmente um pouco mais cedo por essa regra dos pontos, porque tem muito ponto no tempo de contribuição e às vezes menos pontos na idade. Essa regra de transição é ideal para quem está nessa situação, que tem muito tempo de serviço, mas às vezes ainda não chegou na idade. Pode ser que, embora não tenha chegado na idade para se aposentar pela regra permanente, já tenha atingido os pontos e consiga se aposentar por essa regra de transição. E quanto é que essa pessoa vai receber de aposentadoria? Bom, eu vou fazer o cálculo da média contributiva. Lembra como é? Eu vou pegar todos os pagamentos feitos desde 94 até o dia que a pessoa for se aposentar. Vou somar todos, sem descontar nenhum, e dividir pela quantidade de meses que eu somei. Cheguei numa média contributiva. Vamos supor, a média de pagamento daquela pessoa foi de R$3.000. A pessoa que se aposentar pela regra de transição dos pontos vai receber 60% desta média, mais 2% a cada ano que passar 15 se for mulher, ou a cada ano que passar 20 anos contribuídos se for homem. Então, eu vou ter um cálculo feito na base de 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos de contribuição se mulher ou 20 anos se homem. Um homem contribuiu 35 anos e vai sair por essa regra de transição. Legal, ele vai receber 60% mais 2% a cada ano extra, além dos 20. Ele contribuiu 35, não é isso? Ele tinha os 20 anos que eu tiro, o que teve a mais do que 20 foram 15 anos. Para cada um destes 15 anos, ele vai receber 2%. Então, ele vai receber 60% mais 30%. 2% para cada um desses 15 anos que ele pagou além de 20 anos. Cálculo: 60% mais 2% por ano, que ultrapassar 15 se for mulher ou 20 se for homem. Essa é a regra de transição dos pontos. Não confunde com o cálculo da aposentadoria por pontos que existia antes da reforma, que era uma outra aposentadoria com outras regras e com cálculo melhor. Até a próxima. Tchau, tchau.